A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Uma ótima tarde a todos de salvação, cura, libertação, transformação. Estamos aqui mais uma tarde, a hora nona. A partir de hoje, todos os dias, trarei uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, tá bom? Então interaja comigo, compartilhem, tá certo? Comentem também, Coloque lá, eu recebo esta palavra, porque Deus também corrige a quem Ele ama, amém? E não só cura, libertação, milagres, prodígios de milagres e maravilhas, amém? Não é só isso, não se resume só nisto, na verdade. O Evangelho, o Reino de Deus, se resume em transformação, em salvação, em curas, em livramentos, em provisões, na verdade, em honra, e também prosperidade, conforme Deus determinou, para a criação dele, amém? Então, todos os dias, a partir deste horário, às 15 horas, eu sempre irei trazer um vídeo com a palavra de Deus para os nossos corações. Peço a todos os irmãos, todos os meus seguidores, todos aqueles que compartilham comigo no canal, na Palavra de Vida Eterna, que a finalidade, queridos, não é status, não é querer se aparecer, nada disso, tá bom? A finalidade deste canal, tá certo? É que todos nós possamos ser abençoados com a palavra de Deus. Então, eu peço a todos vocês, tá bom? Que compartilhem, para que outras vidas que estão precisando ouvir uma palavra, possam realmente compartilhar também desta palavra, deste pão sagrado que é a palavra de Deus, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos fazer menção à palavra do Senhor nesta tarde, amém? No livro de Atos, no capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1: Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração nona, isto é, às 3 horas da tarde. Amém? E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. No verso 5, e o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. No verso 6, então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que possuo, ou o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Amém? Ergue-te e anda. Ergue-te e anda. Só até aí. Qual é a finalidade, desta mensagem que nós acabamos de ler, conforme ali Pedro e João estavam subindo ao templo para fazer a sua oração de todos os dias, a oração da hora nona, Qual é a finalidade desta mensagem? O que nós possamos entender ou interpretar ou trazer ela para os nossos dias, atuais. A primeira questão: muitas pessoas passavam e entravam para o templo, mas ninguém dava atenção a este coxo de nascença. Porque, na verdade, davam assim, atenção fala no sentido do que ele precisava, não do que ele estava pedindo. O que ele estava pedindo era uma moeda, era dinheiro, era alguma coisa, para ajudar ele a se manter, a manter a ele ou a família dele. Mas na verdade, o que ele precisava era uma cura. Então, veja bem, entenda comigo. Só quem era espiritual poderia entender o que ele estava precisando. Só quem tem o Espírito de Deus entende, qual é a finalidade de algum propósito de que uma alma está gemendo, está clamando, está pedindo. Amém? Às vezes a pessoa fala com a boca uma coisa, mas o coração, ou a mente, ou a alma, o espírito está clamando outra. Amém? Então quem tem o discernimento, quem tem uma visão espiritual, consegue compreender. E o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que habita em nós, ele testifica sobre o que a pessoa realmente precisa. Então,
Pedro automaticamente, cheio do Espírito Santo, ele fala que não possui nem prata nem ouro, mas o que ele possui, que era o Espírito Santo, a presença de Deus, isso eu te dou em nome do Senhor Jesus Nazareno, levanta-te e anda, ou ergue-te. Só que a Bíblia diz que, na verdade, Pedro, ele estende a mão para o homem e levanta o homem, e o homem, ele salta, ele dá um pulo, Ele dá um pulo, e aí ele fica de pé, amém? Aí naquele momento, o milagre é gerado. Por quê? Porque, na verdade, poderia haver aqui um empecilho para este homem receber esta cura, O homem poderia estar, talvez, com a fé meio balanceada, não ter tanta fé, uma fé suficiente. Então, Pedro, ele ergue a sua mão com muita fé. Então, na fé de Pedro e na pouca fé do homem, o homem ele é curado. Para resumir esta palavra deste dia, muitas pessoas, às vezes, ou muitas das vezes, estão no templo, estão na igreja, mas não conseguem enxergar o que realmente as pessoas precisam. As pessoas precisam de milagres, de curas, transformações, libertações. As pessoas nem sempre precisam de dinheiro. Às vezes elas falam que precisam de dinheiro, mas na verdade, muitas das vezes precisa de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, para que venha realmente se achegar à vontade do Eterno. Amém? Porque na verdade, o propósito de Deus não é que nós viemos ficar nessa terra e talvez comer do bom e do melhor, viver com o do bom e do melhor, e no fim das contas, a gente ir para um lugar aonde a gente não venha gostar, não é verdade? Então, a maior finalidade de Deus é que nós viemos se encontrar com Ele, tá certo? Renunciar tudo o que é necessário, ser transformado de dentro para fora, conhecer o caminho, seguir o caminho e morrer no caminho, tá bom? E a certificação de que eu estou no caminho certo é que eu tenho os frutos do Espírito Santo, amém? Então este homem, ele recebe este milagre, tá certo? Então, tenha uma visão profunda, seja um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, tá bom, queridos? Tenha uma visão ampla, para que as pessoas possam, na verdade, às vezes ir de encontro ao seu caminho, possa esperar uma coisa e com a autoridade de Deus você possa dar realmente o que elas precisam. Então, na dimensão do Espírito, tá certo? Tenha e busque, ore que Deus vai lhe dar. Medite na palavra, observe muito bem, preste atenção naquilo que as pessoas realmente precisam e querem, tá certo? Às vezes as almas vão até a igreja, às vezes precisando de uma cura interior, precisando de uma libertação, às vezes está oprimida, às vezes está uma guerra, uma batalha espiritual, tá bom? Às vezes a pessoa está oprimida, às vezes a alma está gemendo, precisando de um socorro, tá certo? Então, acaba que, na verdade, a pessoa, ela recebe talvez aquele mantimento, aquela provisão, mas todos os dias ela vai estar atrás daquele mantimento e aquela provisão. Mas, na verdade, o que ela quer é que alguém olhe para ela com um olhar espiritual, com um olhar de amor, com um olhar misericordioso, como o de Jesus, e dê o que realmente ela precisa. Amém? Que Deus possa lhe dar muita visão, que Deus possa vos dar muita visão, que Deus possa vos dar muita graça, que Deus possa vos dar força para poder buscar a presença de Deus, para poder buscar, para poder descer, para poder se humilhar diante de Deus, para poder refletir na palavra, meditar na palavra e conhecer qual é a vontade soberana do nosso Deus para a tua vida, para a tua alma, para a sua história. Ah, pastor, mas às vezes eu estou passando algumas situações complicadas e difíceis. Isso faz parte do Evangelho. Deus está permitindo a prova na sua vida para você ser aprovado. Para mais lá na frente você entender o porquê você passou por tais situações. Amém? Para tudo Deus tem uma finalidade em nossas vidas. Então que vocês possam refletir nesta palavra e que possam compartilhar também com as pessoas que realmente precisam. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou encerrar com oração e vou finalizar este vídeo. Curve sua cabeça, feche seus olhos e orem comigo em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por
por mais uma palavra, por mais uma tarde, ó Deus, e por cada vida, Deus, que ouvi esta palavra, e também, ó Deus, aqueles que compartilharam, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que estiver precisando de um milagre neste momento, ó, as pessoas que estiver precisando, ó Deus, de uma cura interior, ó Deus, de um livramento, ó Senhor Jesus, as pessoas agora, ó Pai, que estiver pedindo uma provisão até financeira, ó Pai, aonde o celeiro não tem nada, Senhor, onde precisa de uma provisão no guarda-roupa, ó Pai, numa sapateira, uma questão material, ou uma questão espiritual, ó Deus, que é o mais, Pai, necessário, ó Pai, que todos nós sempre iremos precisar do auxílio, do socorro do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa visitar nesta tarde, que o Senhor possa gerar milagres, que o Senhor possa abençoar essas vidas em o nome de Jesus. Que os teus filhos, ó Pai, possam receber boas notícias nesta semana que se inicia, em o nome de Jesus Cristo, e o Senhor possa dar livramentos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.